Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. O idoso, ele pode morar sozinho ou ele tem que residir com a família? Parece uma pergunta simples, mas muitos familiares têm dúvidas sobre o assunto, muitos idosos também. Infelizmente, nós temos muitos preconceitos em nossa sociedade e poucos conhecem, sabem quais são as especificidades do processo de envelhecimento e também o que diz a lei a respeito de questões relacionadas ao idoso. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que vez ou outra nós temos problemas no ambiente hospitalar por conta disso, por conta de filhos que desconhecem a lei, e aí os pais também, por sua vez, os idosos, desconhecem e acabam sendo cerceados em seus direitos, e é por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para você, agradecer a sua presença, pedir para você dar o seu boa noite também, dizer de onde você é, o seu nome. Se você está aqui comigo hoje pela primeira vez, nessa semana de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa, semana inteira de lives, e é muito importante para mim ter a sua presença nesse momento, tá bom? Já, deixa eu ver aqui como que está a participação de vocês. Estamos na dinâmica aqui, né, gente? De utilizar celular, computador, estou treinando, né? Antigamente eu colocava a imagem da live, o celular de frente para mim, e aí eu via todos os comentários de vocês. Agora eu vejo os comentários de vocês aqui pelo celular e também pelo meu computador, porque a imagem fica mais legal, né? Aos poucos a gente vai descobrindo como lidar com a tecnologia. Estou aí treinando essa nova forma de fazer lives com vocês. Enquanto vocês... agora já está aqui, já estou vendo que tem uma galera participando. Município de Balbinos, Cláudia Caldas, Maria Helena, Elza Ribeiro, todos os demais que estiverem presentes, gratidão. Deixa eu só diminuir o volume, estava ouvindo um mantra que à noite, como eu ensinei para vocês, quem já assistiu as minhas lives falando sobre a questão do sono, aqui em casa também, eu à noite eu vou colocando os mantras, né? Vou colocando aqui o incenso com os cheirinhos que eu gosto. E tudo que eu ensino para vocês eu faço também aqui, né, gente? Marcinha Scheller também, Lourdes Silva, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou iniciar a live. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Agora tá tudo certinho aqui para mim, também no computador, tá? Maria Inês também, seja bem-vinda. Gente, eu quero lembrar a vocês o seguinte... quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou colocar o link para vocês mais tarde, mas não tem erro. Colocou Juliana Benevides lá no YouTube, vocês já vão me encontrar. É importante que vocês se inscrevam também, tá? Agora para o mês de novembro, eu pretendo começar a gravar lives lá no YouTube também. Tem vários recursos especiais no YouTube, então a gente tem que aproveitar os recursos de todas as redes sociais para fazer as nossas programações, para fazer as nossas lives. Então eu quero te convidar também a se inscrever lá no meu canal do YouTube, tá bom? Já vou iniciar a live de hoje então, e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Antes de responder, eu quero saber de você que está me assistindo. O que você acha? O idoso, ele tem que residir sozinho, ele pode residir sozinho, ele tem que residir com a família. O que você pensa? Diz para mim o que você pensa a respeito do assunto, porque eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. O que acontece, gente? O idoso, ele como todas as outras pessoas adultas, né? Ele tem todos os direitos. Ele tem direito de ir e vir, ele tem direito à sua liberdade, ele tem direito à sua autonomia, ele tem direito à opinião, ele tem direito à expressão. Ou seja, como eu falei na live de ontem, todos os direitos que nós temos, você que é idoso também tem. Mas, muitas vezes por conta de superproteção, né? Muitas vezes o familiar, ele imagina que para proteger o idoso, ele tem que cercear o idoso, ele tem que limitar a liberdade, ele tem que tirar a autonomia do idoso. Às vezes não porque esse familiar não gosta do idoso, porque não tem um carinho pelo idoso, mas muitas vezes por muito amor, né, e por receio,
por medo de que aconteça alguma coisa com o idoso, o familiar às vezes acaba tomando algumas atitudes que são inadequadas, tratando muitas vezes o idoso como criança, né? Então a gente vê em muitos casos a inversão de papéis. Eu trabalho em hospital e, como eu falo com vocês, é muito normal, né? Às vezes o idoso chegou a 60, 65, 70 anos, o filho ele quer obrigar o idoso a morar com ele. E aí vira aquela confusão, solicita a nossa intervenção no hospital. Imagina que nós, profissionais de saúde, vamos fazer esse papel de obrigar o idoso a morar com eles. Muitas vezes porque o filho imagina que isso está certo. Mas hoje, nesse momento, nós vamos conversar sobre esse assunto e vocês vão entender que não é bem assim, que a situação é bem diferente, que a legislação ela trata essa situação de uma outra forma e por que que isso acontece, tá? Dá uma boa noite aí para Sônia, Ismênia também, a Maria Helena, a Meire Rigolo também, Maria Helena que está colocando aqui, né? Se o idoso não for capaz, não vejo problema. Se o idoso for capaz, né? Maria Helena está dizendo que não vê problema, que ele pode morar sozinho, exatamente, né? A Marinês está colocando também. Se o idoso for ativo, tranquilo, né? Se tiver problemas de saúde já é mais complicado. Claudinha está colocando que é melhor, que o que for melhor, né? Com a família, com a casa de repouso. Então, o que acontece, gente? O que a legislação ela diz a respeito desse assunto? É importante que você, idoso, saiba, tá? A legislação ela diz o seguinte, que o idoso ele tem direito de conviver no seio da família, ou seja, com a família natural dele, com uma família substituta, ou seja, com uma família que ele escolheu para morar. Ou o idoso ele pode morar numa instituição pública ou ele pode morar numa instituição privada. Por exemplo, em vários municípios do Brasil, em vários estados, como em São Paulo, tem casa lá, tem residências próprias para idosos e aí tem residências públicas, tem residências particulares que o idoso ele pode pagar para morar naquela residência, condomínios voltados para pessoas idosas que são adaptados, que tem profissionais ali especializados que podem auxiliar o idoso no dia a dia. Tem locais, inclusive fora do Brasil, que nessas residências tem supermercado, tem pronto-socorro, tem tudo ali para um atendimento especializado ao idoso, tá? Então o idoso ele pode morar com a família dele se ele quiser. Ele pode morar em uma família substituta, se ele quiser, ele pode morar com amigos, onde ele quiser morar. Ou ele pode falar assim, bom, eu quero morar numa instituição privada, eu quero morar numa instituição de longa permanência, eu quero morar numa casa lá, tá? O idoso, ele tem todo o direito de optar. O único porém nessa situação toda é quando o idoso tem problema de saúde, né? Como algumas pessoas já colocaram aqui. Se o idoso ele tem uma demência, se o familiar desconfia, né, que às vezes o idoso não só tem a insistência, tem o desejo de morar sozinho, mas que o idoso está realmente, de fato, em risco, tá? E que, por conta de algum problema neuropsiquiátrico, esse idoso ele não aceita morar com alguém, aí o que o familiar tem que fazer? Levar o idoso até um neurologista ou até um psiquiatra, pedir uma avaliação neuropsiquiátrica para ver se esse idoso está em condições mentais, tá? Se ele está com a saúde dele em dia. Se o idoso estiver bem, com a saúde dele em dia, ok, sem problema nenhum. Ele pode morar sozinho, ele pode pagar um cuidador para morar com ele, para cuidar dele, né? Porque também tem isso, gente, às vezes, né? Não no caso das demências, porque no caso das demências o idoso ele se torna incapaz também do ponto de vista mental. Então a gente não pode levar em consideração nesse sentido, né, da questão da escolha de morar sozinho ou não. A gente não pode levar em consideração a opinião de um idoso que tem uma demência, tá? Agora, assim, fora isso, por exemplo, às vezes o idoso, ele é cadeirante, ele não anda mais, ele é acamado, mas ele é lúcido. E ele não quer morar com os filhos, ele tem 10 filhos e ele não quer morar com nenhum. Ele prefere pagar um cuidador que fique com ele de manhã, um cuidador que fique com ele à noite, ok? Direito dele pagar um cuidador. Nós não podemos, tá? Isso já é previsto na lei, forçar o idoso a morar com a família. Não podemos de forma nenhuma, tá? E se ele optar, como eu falei, morar em uma instituição privada, pagar um local para ele morar, pagar profissionais que auxiliem ele, sem problema nenhum. Por que eu estou falando isso para vocês?
Eu tenho vários casos para contar, mas recentemente lá no hospital a gente estava cuidando, veio uma senhora de uma outra cidade, trazida pela família, porque estava com pneumonia. Salvo engano, ela tinha por volta de 67 anos de idade. E aí, uma das filhas alegou que estava trazendo aquela senhora para tratar a pneumonia no município que eu trabalho, porque a idosa, na cidade onde ela estava, ela não se cuidava e ela não queria morar com ninguém, que ela estava desorientada e etc. E que saindo desse hospital, a idosa ia morar com ela. Só que a idosa era lúcida, orientada, adquiriu uma pneumonia, como pode acontecer com qualquer outra pessoa. Tinha a casa dela em outro município, vários filhos que moravam perto. Por opção dela, ela queria morar sozinha. Uma idosa lúcida, orientada, que andava, caminhava, fazia comida, fazia todas as atividades dela, mas só por ser idosa e por ter contraído ali uma pneumonia, a filha, por super proteção, achou que essa idosa não sabia se cuidar e queria obrigar essa idosa a morar com ela, tá? E aí, grande parte dos profissionais do hospital imaginavam que a idosa era obrigada a morar com a filha. Então, assim, ela já tinha, quando eu cheguei no meu plantão, que eu faço plantão aos sábados, né? Todas as pessoas, todos os profissionais já estavam confirmando aquela fala da filha, de que a idosa deveria morar com a filha. E aí a idosa estava super revoltada, já estava querendo ir embora, já não queria continuar o tratamento da pneumonia, porque o que ela imaginou? Por desconhecimento da lei, ela imaginou que nós, profissionais de saúde, íamos acionar, veja só, acionar a justiça para obrigá-la a morar num município diferente do dela, porque ela era de um município e a filha do município que eu trabalho. Então ela não queria sair da casa dela e, além de sair da casa dela, ir morar em outro município, não era o desejo dela, né? E ela já estava acreditando, por conta da fala de outros profissionais, por conta da fala da filha, que ela ia ser obrigada a morar com essa filha. E ela não queria. E aí a gente teve que mudar todo o desfecho, né? Eu tive que orientar a equipe, conversar com a idosa, falar com ela, olha, a senhora pode concluir todo o seu tratamento aqui no hospital sem problema nenhum. Quando terminar, a senhora pode ir embora a hora que a senhora quiser e voltar para a sua cidade. A senhora é lúcida, orientada, tem a sua aposentadoria, tem a sua casa. E aí fiz contato com os filhos, outros filhos compareceram ao hospital. E aí o que a gente viu? Ela realmente morava sozinha por opção e ela tinha condições de morar sozinha. E ainda que ela fosse uma idosa cadeirante, que não tivesse condições de cuidar da casa, ela poderia pagar alguém para cuidar dela. Então, assim, a gente tem que sempre observar. Se o idoso ele está em condições mentais, tá? E ele quer morar sozinho, ele quer morar em outra instituição, ok, sem problema nenhum. Se um familiar desconfia que o idoso está com algum problema mental, que ele pode estar com alguma demência, que ele já não tem condições de cuidar de si sozinho, aí o primeiro passo que o familiar tem que fazer, marcar uma consulta com um neurologista ou um psiquiatra, pedir uma avaliação. Se esse profissional atestar que o idoso está com suas faculdades mentais preservadas, a família tem que manter a autonomia, manter o direito do idoso de escolher onde ele quer morar, tá bom? A Maria Inês está falando aqui que tem famílias que obrigam o idoso a ir para casa dos filhos. Tem, gente, repetidas vezes. É por isso que hoje eu estou falando sobre esse assunto e peço a você que não compartilhou, compartilhe, porque essa live em especial, eu preciso que não só você que é idoso entenda o seu direito, mas eu preciso também que ela chegue aos filhos de vocês, né? Que ela chegue às famílias de vocês, para que as famílias entendam que não podem forçar vocês a morarem, né, com elas. Os filhos imaginam que sim. E aí o que acontece muitas vezes, né? Quando é um idoso que já tem 70, às vezes 80 anos, 80 e poucos anos, às vezes já morou 30, 40 anos na mesma casa, no mesmo município, ele não quer sair, ele já tem apego àquele local, aquele espaço que é dele. E aí o familiar obriga o idoso a sair do lar para ir morar em outro lar. O que acontece? O idoso deprime, ele entra em depressão, porque ele não queria sair daquele local, né? Então é muito importante que você, filho, que está assistindo essa live ou vai assistir posteriormente em outro momento, entenda que você não pode obrigar os seus pais a morar com você. Tudo bem, entendo que você fica preocupado com seu pai, por questões de segurança, a gente imagina, né, que a pessoa vai ficar mais velha, vai ter riscos. Pode ser que isso aconteça também. É muito importante também que o idoso, né, lúcido, orientado, que ele entenda as limitações, porque também, gente,
já vi casos, né, de idosos que realmente não tinham condições de morar sozinhos, né? E aí, por mais que tivessem renda, não queriam pagar alguém que ficasse em casa para dar um suporte, por conta de preconceito mesmo, né? Ah, mas eu vou pagar alguém para ficar comigo, poxa, agora eu tô inválida, eu tô improdutivo. Não é isso, né? A gente sabe que à medida que a idade vai avançando, especialmente idosos que não foram ativos, né, que já têm algum tipo de doença, que, enfim, essas pessoas elas vão ter mais dificuldades para viver sozinhas, né? Então é importante, se você tem alguma limitação física em especial, que você tenha alguém, ou durante o dia, ou talvez à noite, para ficar com você. Ou não tenho nenhum problema de saúde. É importante que você tenha telefone perto de você, que você adapte a sua casa. Então, você que é filho também, você pode orientar o idoso nesse sentido. Colocar barras de apoio no banheiro, fazer uma reforma na casa para evitar quedas, né? Colocar piso antiderrapante, adaptar toda a casa para evitar o risco do idoso ter alguma complicação, estar em casa sozinho, né? Hoje existem, por exemplo, sensores de queda, que vocês podem procurar no Google, esses sensores de queda, colocar na sua residência, e se você cair, os seus filhos ou os seus amigos vão ser notificados, tá? Então existe um conjunto de estruturas para trazer mais segurança para o idoso, né? Então é importante adaptar a questão do quarto, a questão da iluminação do quarto, para não acontecer de você levantar à noite e cair, porque acontecem determinadas coisas, né? Ano passado, inclusive, uma das primeiras lives que eu fiz aqui no Facebook foi por conta de uma tia do meu falecido esposo, que ela residia sozinha, mas ela já tinha muitas limitações físicas, ela tem, na verdade, porque ela viva, tem boas condições financeiras, e ela não queria pagar alguém para passar a noite com ela. Só que ela, vez ou outra, caía. E aí teve um dia que ela caiu, que ela não conseguiu se levantar, ela não se adaptava com o celular. Por isso que eu sempre digo a você que é idoso, especialmente se você mora sozinho, que coloca uma bolsinha, aquelas bolsinhas laterais, você pode colocar o celular ali dentro e ficar com o celular 24 horas perto de você. Porque aí, se você cair, o telefone ele está do celular, pegou na bolsinha, ligou, pediu socorro. Entendeu? São estratégias que você, idoso que mora sozinho, tem que ter. Porque aí caiu, tô passando mal, liga pro 92, liga para um filho. Agora, se você não tem essa estrutura, né? Não se preocupa com a questão da adaptação da sua casa, não se preocupa com ter uma forma de comunicação legal, aí realmente pode acontecer, você pode acabar ficando em risco, tá? Então, é muito importante que você entenda, você tem todo o direito, você que é idoso, de morar sozinho, você que é filho, tem sim, entenda a sua preocupação. Agora, se o idoso quer morar sozinho, é o direito dele, vamos adaptar a casa, vamos ajudar esse idoso a se proteger para que ele não fique numa situação de risco, tá bom? Boa noite aí, Jean, Maria Ferreira. Quando a idosa tem Alzheimer? Então, quando ela tem uma demência, Meire Rigola, aí sim, aí ela já não tem mais condições de decidir, né? Quando o idoso ele tem algum comprometimento mental, por isso que eu falei para vocês, tem um comprometimento mental, por mais que ele não queira, nesse caso é sua obrigação proteger o seu pai e a sua mãe, entende? Quando ele está lúcido, orientado, ele tem direito à autonomia dele, a escolher o que ele quer. Quando ele está com uma demência, ele já não tem mais capacidade de decidir, ele já não tem mais condições de morar sozinho, de resolver as coisas relacionadas à vida dele, porque ele, de fato, vai estar em risco. Então, nesse caso, não é só o direito, né, do idoso morar com você, mas é um dever, ser uma obrigação sua lidar com essa questão. Ou você levar o idoso para sua casa, ou para casa de um outro irmão seu, ou pagar um cuidador 24 horas para ficar com esse idoso, ou colocar o idoso numa instituição privada ou pública que cuide dele, mas enfim, nesse caso, realmente a responsabilidade é da família. Caso contrário, vai ser considerado abandono e a família vai ter que arcar aí com essas questões na justiça, tá bom? Boa noite, Maria Ferreira, Jean Fernandes, Denise Areza. Maria Inês falou que a mãe ficou na casa dela e colocamos cuidadoras. Na verdade, Maria Inês, essa é a melhor opção, gente, por experiência profissional, tá? Se você é filho, tá? Às vezes aqui nós temos muitos idosos que cuidam de idosos, né? Então, assim, a melhor opção é você manter o idoso na casa dele e você pagar um cuidador. Isso por experiência profissional, tá? Você pagar cuidadores e você estar sempre ali. De preferência, você morar próximo, tá? Mas na maioria das vezes não é legal você tirar o idoso da casa dele e levar para sua.
Não porque, é porque vai te atrapalhar. Talvez para você é tranquilo, não é essa a questão. É porque o idoso, geralmente, ele é apegado ao lar, né? Imagina você, não sei quantos anos você mora na sua residência, 20, 30, 40, 50 anos, e aí, de repente, alguém tira você da sua casa. Isso não é o legal. Então, assim, se o idoso ele quiser residir com você que é filho, ok, perfeito. Agora, se ele não quiser, faça como a Maria Inês. Gente, os gatinhos estão correndo com uma maravilha aqui, né? Júlia, guarda o gatinho pra mim. Eu tô ouvindo barulhinho aqui, mas eu tô conversando com vocês e não tô nem dando ideia pros gatos, né? Guarda o gatinho aí pra mim, por favor, que ele tá fazendo uma farra danada. A Lourdes Silva tá falando que concorda. É isso mesmo, Lourdes, né? Que se for saudável, que o idoso more só, tranquilo, né? E é exatamente isso que a Lourdes está falando. O familiar, a tendência é o familiar cercear o idoso, limitar o direito do idoso, tá? E aí muitas vezes é assim, bom, papai e mamãe agora estão morando comigo, agora eu não vou deixar a mamãe fazer comida, agora eu não vou deixar a mamãe lavar o banheiro, não vou deixar a mamãe varrer casa, não vou deixar a mamãe sair, a senhora tá muito velha para pegar ônibus, a senhora tá muito velha para fazer comida, a senhora tá muito velha. E aí nessa história de falar que tá muito velha, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, o que acontece? O idoso adoece. O idoso fica com limitações físicas, porque o idoso ele tem que estar ativo, né? O idoso ele tem que estar ativo, ele tem que estar fazendo coisas o tempo inteiro, né? Não o tempo inteiro, mas no sentido de que assim, quanto mais você tira a atividade do idoso, você começa a substituir, fazer tudo pelo idoso, maiores são as possibilidades dele se sentir improdutivo, dele entrar no processo de depressão, dele ter dificuldades físicas, né? Porque ele para de fazer as atividades, para de andar, para de passear, para de visitar os colegas, não tem mais autonomia para fazer as coisas. Isso vai ser muito ruim, vai trazer sim um processo de adoecimento para o idoso. Então tenha muito cuidado. Se o seu pai ou sua mãe aceitou morar com você, ótimo, perfeito, mas deixe que ele faça o que ele quer da vida dele. Você já tá ali, você quer proteger, já tá ali de olho, já tá ajudando, mas assim, o idoso ele tem direito a viver a vida dele, tem direito de opinião, de expressão, de ir, de vir, fazer o que ele quer fazer da vida dele. Então vamos parar de cercear nossos idosos, tá bom? Lúcia Branco tá falando que está gostando dos conteúdos, que bom, Lúcia. Márcia tá falando que a mãe tem Alzheimer e mora com ela, Marcinha. Maria Inês falando de experiência também como filha, como cuidadora, que a mãe ficou mais feliz estando em casa. O que acontece, gente? Muitas vezes, a gente, por questões de... a dificuldade que a gente tem para lidar com a sociedade, e aí por isso que eu fiz aquela semana de lives com vocês, falando sobre essa questão que a gente precisa se desvencilhar da necessidade que a gente tem de lidar com a aprovação das pessoas. Então, muitas vezes o cuidador ele sabe, o filho, a filha sabe que o idoso vai ser mais feliz morando na casa dele com o cuidador. Mas ele quer obrigar o idoso a morar com ele porque, o que os vizinhos vão falar, o que os amigos vão falar, o que a igreja vai falar, vão dizer que eu estou abandonando meu pai, vão dizer que eu estou abandonando minha mãe. Só que em nome dessa necessidade de aprovação da sociedade, você acaba com a felicidade do idoso, você tira a autonomia do idoso. Então tenha muito cuidado com isso. Se realmente você quer que seu pai e sua mãe morem com você porque você ama, ou se você está fazendo isso para dar conta do que a sociedade imagina que é o que você tem que fazer. Que na maioria das vezes é isso, tá? Algumas vezes é super proteção, outras vezes é por conta do filho ficar pensando que a sociedade vai dizer dele, que a sociedade vai dizer que ele abandonou os pais. Então tenha cuidado com isso, tá? A Maria Inês está falando isso, a gente não pode limitar o idoso, infantilizar o idoso. Claudinha Caldas está falando que o pai tem 82 anos, né, Claudinho? Faz 3 quilômetros de caminhada. É isso aí, provavelmente é uma pessoa que tem condições de morar sozinha, sem problema nenhum. Maria Silva está falando que toma conta de uma senhora, mas a família limita em tudo. É isso, Maria, o tempo inteiro que eu vejo é isso, a família limitando. E por que muitas vezes o idoso me ama e às vezes a família não me ama? Porque eu vou brigar. Eu vou chamar a atenção dessas famílias, entendeu? Porque as pessoas vêm conversar comigo. Poxa, mas você entende, né, Juliana? Porque eu tenho que cuidar dela. Porque mamãe já tem 82 anos, mamãe já tem 85 anos, ela tem que morar comigo. E mamãe não entende que ela tem que morar comigo. Aí eu espero terminar de falar. Não, você não entende que sua mãe não é sua filha. Você não entende que seu pai não é seu filho. Você está invertendo a ordem das coisas.
Você está pensando, né? A idade do seu pai avançou, você está pensando que regrediu. E que agora você pode tomar posse da vida do seu pai, da sua mãe, e escolher o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. Não pode. E não só em relação a essa questão de residência, gente. Eu sempre faço lives aqui com vocês, eu falo sobre a questão de alimentação, de exercício físico, mas orientando você, idoso, pedindo para você compartilhar essa informação, você que é familiar, você que é cuidador, mas entendam uma coisa que eu sempre falo. Você não pode obrigar de forma nenhuma o idoso a fazer nada disso que eu falo, não pode obrigar. Você pode incentivar, você pode informar, trazer informações, porque muitas vezes o idoso ele não aceita porque ele não sabe. Então, quando a informação chega, ele muda, ele aceita mudar a alimentação, ele aceita fazer atividade física, ele aceita socializar, aprender a utilizar o computador, aprender a utilizar o celular. Agora, tem que ser um desejo do idoso. A gente tem que respeitar a autonomia do idoso. Entendam isso, não force. Ah, porque eu quero que mamãe viva mais 10 anos, 20 anos, 100 anos, entendeu? O seu querer é uma coisa. Agora você tem que fazer o quê? Respeitar o desejo do idoso, ponto. Idoso não é criança, eu repito isso todo dia. Idoso não é criança, idoso não é criança, idoso não é criança. Brigo no hospital toda semana, a mesma coisa com familiares por conta disso, tá? Então, eu espero que vocês aí quem está aqui me seguindo já está aprendendo, né? Marinês, é isso aí, Marinês. A Maria Silva tá falando aqui, né, que agora a família tá fazendo a mudança de outro apartamento pequeno, 11º andar. Olha que situação, né? Aí o familiar muitas vezes tem uma casa que não é adaptada para o idoso, aí tira o idoso de uma casa que está legal para ele, que ele vive bem, que ele está acostumado, para botar num apartamento. Aí o que acontece? O idoso ele se sente mais cerceado ainda, porque realmente vai ter que pegar um elevador. Muitos idosos não gostam de utilizar elevador, né? Principalmente idosos de 80 e poucos anos não estão acostumados com isso. Aí coloca num apartamento. Aí o idoso, nem que ele queira, ele não vai descer e subir para fazer as atividades que ele está acostumado. Vai deprimir, gente, vai deprimir. Então não faça isso de forma nenhuma. Converse com seu pai, converse com a sua mãe, veja o que ele quer. Agora, você que é idoso, tá? Seus filhos, seus familiares estão insistindo, mamãe, papai, você tem que morar comigo. Fala assim, ó, a Lei 8.741/2003, Estatuto do Idoso, ela diz que eu posso morar onde eu quiser, com quem eu quiser e ponto. Lei 10.741/2003. Todo idoso tem que decorar essa lei. Eu espero que vocês que me sigam aqui já saibam. Se não sabem, o Estatuto do Idoso é a Lei 10.741/2003. Quando alguém te perturbar, ó, vão parar com isso aí, que a legislação, ela defende os meus direitos. Eu posso morar com quem eu quiser, aonde eu quiser. Esse é meu direito, tá bom? Marinês está colocando aqui, ninguém é obrigado a nada. É isso aí, Marinês. Infelizmente, gente, como eu falei, as pessoas têm a tendência de imaginar que as pessoas que envelhecem não têm mais direito de nada. Então, o familiar imagina que ele tem que obrigar, que ele tem que mandar, que em nome de salvar o idoso, de manter a saúde do idoso, de querer que o idoso viva mais tempo, ele pode sair mandando no idoso e fazendo o que bem quer da vida do idoso. Não pode, tá? Então, mais uma vez, quero pedir a você que assistiu essa live, curta, compartilhe. Tem uma galera aqui que me segue, ó, um tempão aqui no Facebook que ainda não está lá no meu canal do YouTube. Entre no meu canal do YouTube, se inscreva. Lá é mais fácil para você compartilhar a live nos grupos, né? Porque terminou a live aqui, eu faço o download da live e coloco lá no canal do YouTube, tá? E aí é muito mais fácil lá você copiar o linkzinho da live, botar nos grupos do WhatsApp que você participa, né? Colocar nos grupos do Telegram e assim a gente vai conseguindo divulgar e levar essas informações para mais pessoas, tá bom? Eu quero agradecer então mais uma vez a presença de vocês, dizer que amanhã e sexta-feira também teremos lives aqui às 21 horas com assuntos voltados à questão dos direitos da pessoa idosa, tá? E aí na sexta-feira eu já vou abrir novamente aqui para sugestões de lives. Quais são as dúvidas, não só relacionadas à questão de direitos, tá? Mas a questões de saúde também, que todo mundo sabe que é o meu forte. Na verdade, assim, gente, quem me conhece sabe. Tudo que está relacionado a idoso. Estou aí 10 anos que eu trabalho com a pessoa idosa, então eu estudo legislação, eu estudo a parte de assistência social, a parte de previdência, a parte de neurociência, enfim, tudo que é voltado para a questão do envelhecimento, da saúde da pessoa idosa, da proteção dos direitos, né? Da prevenção, promoção, tratamento de saúde, estamos aí disponíveis
para conversar e para trazer informações. Então, sexta-feira, sexta, sábado, já abro para temas, então já vai pensando nas suas dúvidas, tá bom? Para que a gente possa aí fazer várias lives, vários temas que sejam de importância para você, que mude a sua qualidade de vida, tá bom? Então, boa noite aí, Maria. Maria Helena, linda, que bom que você estava aqui. Maria Helena, Maria Silva, Eliane Barros também. Gente, boa noite, gratidão, que vocês tenham um bom descanso, tá bom? E que vocês aprendam cada vez mais a utilizar o que a lei tem de proteção a vocês, de proteção aos direitos de vocês, tá bom? Não deixe que ninguém impeça você de usufruir os seus direitos, não deixe que ninguém te cerceie, não deixe que ninguém se aproveite do fato de que você é idoso para querer impor limitações, tanto limitações físicas, né, tanto limitações financeiras. Nesse caso da habitação, antes de fechar rapidinho, é importante que você, idoso, saiba que muitos filhos, às vezes, eles querem obrigar você a morar na casa deles porque querem usufruir da sua condição financeira, tá? Então, ó, fica ligada nisso também, nem sempre é só amor. Pode ser amor, tá? Mas muitas vezes, ó, pode ser amor, pode ser o medo do que a sociedade vai pensar e pode ser por conta disso aqui, ó. Dinheirinho, porque a maioria dos idosos são aposentados. Então, muitos familiares também querem usufruir isso, tá bom? Então, tenha cuidado. Lourdes colocou aqui que tem um livro sobre o Estatuto do Idoso, é isso aí. Maria Silva, não atendo, tá? Só faço esse trabalho na internet, trabalho no hospital público, tá bom? Exani Ávila, boa noite. Maria Inês também, boa noite. Gente, gratidão. Fiquem na paz. A gente se encontra amanhã às 21 horas.